Galerinha boa do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu anfitrião na aula de hoje, nessa nossa viagem pelo conhecimento histórico, e trago para vocês uma aula muito bacana, muito interessante, que tenho certeza que vai enriquecer o conhecimento de todos. Vamos a ela então? Aula 55, olha só o quanto a gente já percorreu nas nossas aulas do Contraturno Digital. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ditadura militar. O título da aula de hoje é Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o objeto de conhecimento que a gente vai abordar no dia de hoje é justamente ditadura militar no Brasil. Os atos institucionais, repressão, tortura e exílios. Então, gente, aula bacana, vamos a ela. Vamos falar sobre ditadura militar no Brasil, o período que vai de 64 a 85. Opa, estou aqui, trouxe aqui um tanque de guerra para simbolizar esse momento que a gente vai abordar na aula de hoje, um momento bastante peculiar na história do Brasil. E é consenso entre os historiadores que o período que vai de 64 a 85 foi uma ditadura de caráter militar aqui no Brasil, quando uma junta militar foi formada por oficiais das três armas e assumiu o comando do país logo após os dias de abril, os primeiros dias de abril depois da deposição do presidente João Goulart, o Jango. Se desencadeou também uma violenta repressão contra pessoas, grupos ou órgãos ligados aos governos anteriores. Ao mesmo tempo em que se recorria à violência, também os militares procuravam dar uma aparência de legalidade ao seu regime. E para isso resolveram instituir os famosos atos institucionais, que a gente vai tratar mais profundamente a partir de agora. Vamos falar sobre os atos institucionais. Mas, afinal de contas, professor, o que foram esses atos? O que foram esses subterfúgios que o governo utilizava ou utilizou para, de certa forma, legislar com certa legitimidade no regime militar? Trouxe para vocês aqui um conceito que a gente vai ler junto e vai entender basicamente o que foram esses atos institucionais. Vamos lá. Os atos institucionais são medidas de lei impostas por um governo sem que a população, o poder legislativo ou o judiciário tenham sido consultados, ou seja, eram impostas pelo governo. Esses decretos autoritários aumentavam enormemente o poder do executivo. Foram medidas instituídas pelo governo para, de certa forma, dar legitimidade às suas ações. Então, vamos falar sobre o primeiro ato institucional, o AI-1. Para que serviu, professor? O que foi esse AI-1, então? Vamos lá. O AI-1 foi o primeiro ato institucional e foi emitido no dia 9 de abril de 64, logo após o golpe que derrubou o presidente João Goulart. Nele, os militares colocavam-se na situação de legislador do seu próprio poder. Olha só, gente. Tendo sido o AI-1 o meio pelo qual eles teriam uma base jurídica para suas ações irregulares, que antecederam ainda e também aquelas ações que futuramente aconteceriam. Além disso, o primeiro ato institucional, o AI-1, facilitava as condições de promover-se o expurgo do funcionalismo público. Olha só, gente. Isso resultou na exoneração e na aposentadoria compulsória de inúmeras pessoas. Então, a gente pode dizer que o AI-1 foi, de certa forma, um mecanismo de legalizar as ilegalidades que seriam cometidas pelo regime a partir desse momento. Momento de falarmos sobre o segundo ato institucional, o AI-2, e o que ele representou. Basicamente, a gente vai dizer que os partidos políticos foram extintos e foi instituído no Brasil o bipartidarismo. Dois partidos políticos foram criados. De um lado estava a Arena, que simbolizava o partido que favorecia o governo, e de outro lado um partido onde se tinha uma oposição
até certo ponto que o governo permitia. Os dois partidos surgidos a partir de então foi justamente a Arena e o MDB. Esse ato institucional número 2 foi emitido lá em 27 de outubro de 65 e foi marcado justamente pela instituição do bipartidarismo no Brasil, Arena e MDB. Vamos lá então, vamos falar sobre o próximo ato institucional, o AI-13, e o que ele simbolizou para a vida política do Brasil. Basicamente, ele instituiu as eleições indiretas para governadores e também para presidente da República. Na prática, o cidadão não teria mais o direito de votar para presidente da República e também para governadores. Essas eleições seriam feitas de forma indireta. Você votava no parlamento e o parlamento indicava, votava no executivo, tanto para presidente como para governadores. E também o prefeito de capitais ficava sendo nomeado pelo executivo maior, no caso, o governo do estado. Essa medida afetou muito a vida política do cidadão brasileiro. Vamos lá, agora falar do próximo ato institucional, também bastante marcante e bastante importante, que é o nosso ato institucional número 4. O AI-4 foi emitido no dia 7 de dezembro de 66. Por meio dele, a ditadura realizava a convocação para a elaboração de uma nova Constituição, uma nova Carta Magna, que substituiria a Constituição de 46, que ainda estava em vigor mesmo tendo sofrido bastante percalços ao longo do regime militar. Inúmeras mudanças por conta de atos institucionais anteriores. Após o AI-4, foi elaborada e outorgada a Constituição de 1967, considerada a Constituição do regime militar. Chegou a hora, então, de falarmos do ato institucional número 5, o famoso AI-5, célebre e infame AI-5, que simbolizou o aumento da repressão e da perseguição contra os opositores políticos do regime, ou seja, todo aquele indivíduo ou instituição que, de certa forma, tinha um pensamento contrário ao regime, através do AI-5 foi perseguido. Houve também muito exílio naquele momento. Vamos falar um pouquinho sobre esse ato institucional a partir de agora. O AI-5, que foi emitido lá no dia 13 de dezembro de 68, durante o governo do presidente Arthur da Costa e Silva, o presidente Costa e Silva. Ele foi resultado, galera, de um contexto político e social no Brasil daquele ano que concluiu o objetivo de fechar o regime. Esse ano foi marcado por muitas manifestações de operários e também de estudantes. E o AI-5 foi promulgado justamente para endurecer o regime, considerado por muitos historiadores como o golpe dentro do golpe, um golpe dentro do golpe. Foi marcante e foi bastante utilizado pelo governo como mecanismo de perseguição a adversários políticos. Vou pontuar a partir de agora alguns poderes que o presidente da República adquiriu através da promulgação do AI-5. Vamos lá, gente. O primeiro deles, o primeiro poder, foi o de cassar mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais. Esse poder foi adquirido pelo presidente através do AI-5. Outro poder interessante para a gente frisar na aula de hoje foi o poder de suspender os direitos políticos dos cidadãos, emitir, remover e aposentar funcionários civis e também funcionários militares. Próximo poder adquirido pelo presidente foi o de demitir e remover juízes. Vamos lá, gente, vamos pontuar mais um. Decretar estado de sítio sem restrições ao país. Próximo poder adquirido pelo presidente da República com o AI-5 foi de confiscar bens para punir a corrupção. Lembrando que, nesse momento, as instituições estavam aparelhadas e dificilmente escândalo de corrupções que porventura pudessem surgir no governo chegavam até a grande mídia e também a opinião pública. Próximo poder
adquirido pelo presidente da República foi de legislar por meio de decretos e baixar outros atos institucionais complementares ao AI-5. E em relação ao cotidiano da população comum, do cidadão comum, o que mudou com o AI-5, professor? Vamos lá. Em relação ao cidadão comum, o governo retirou o direito ao habeas corpus, olha só, o direito de recorrer ao processo em liberdade quando o acusado tinha nas suas costas a acusação de crime contra a segurança nacional, ou seja, crime contra o governo, tá, gente? Outra característica, outro ponto bastante interessante para a gente falar no dia de hoje, é justamente que os acusados passaram a ser julgados por tribunais sem direito a recorrer. Ok, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos agora ao nosso exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje através do nosso aplicando. Trouxe uma questão fácil para vocês, para a gente exercitar o conhecimento que a gente adquiriu na aula de hoje. Vamos lá, na tela para a gente a questão fala o seguinte: o golpe de 64 destituiu o presidente João Goulart e transmitiu o poder para uma junta militar que elegeu Humberto Castelo Branco como primeiro presidente militar do Brasil. O governo Castelo Branco, o aparato repressor começou a ser implantado no país e os primeiros casos de tortura e censura começaram a ser registrados. Na questão partidária, o Brasil foi organizado com o modelo de bipartidarismo. Os partidos que surgiram, então, eram, letra A, PSD e PMDB, letra B, Arena e MDB, letra C, PTB e Arena, e letra D, PSD e PDS. Isso aqui tá fácil, tá, gente? Todo mundo sabe qual é a resposta correta e eu vou logo marcando para a gente discutir um pouquinho os comentários dessa questão. Questão correta é a letra B, tá, gente? Arena e MDB. É importante que a gente ressaltar que a instituição dos partidos políticos se deu através do ato institucional número 2, o AI-2, que, entre outras coisas, excluiu e extinguiu os partidos políticos e instituiu o bipartidarismo, surgindo então os dois únicos partidos no Brasil naquele momento, que era justamente um partido pró-governo, a Arena, e um partido com uma oposição moderada, que era justamente o MDB. Portanto, a gente pode dizer que, através do AI-2, surgiu o bipartidarismo com dois partidos, Arena e MDB. Para a gente concluir, então, vamos às nossas considerações finais. Chegamos, então, na hora das nossas considerações finais. Trouxe para vocês aqui um mapa mental para a gente ter uma ideia do que a gente trabalhou na aula de hoje, do que foi esse período, gente, de 64 a 85, que é consenso entre os historiadores que houve um regime militar no Brasil, regime de repressão, inclusive. Trouxe aqui ditadura militar, em cima a gente pode dizer que o período foi de 64 a 85, e também que o governo utilizou como subterfúgio os atos institucionais. Pontuei aqui para vocês. O AI-1, que foi basicamente legitimar as ilegalidades do regime. O AI-2, que instituiu o bipartidarismo e as eleições indiretas. O AI-3, que aqui também instituiu as eleições indiretas para presidente e para governadores, sendo que os presidentes das capitais eram indicados pelo governador. O AI-4 instituiu uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição do Regime de 67, e o AI-5, que foi legalizou e legitimou a perseguição contra os opositores ao regime, contra todos aqueles que, de certa forma, pensavam diferente do que o governo pregava naquele momento. Então, isso aqui, basicamente, é um regime do que a gente abordou, um resumo do que a gente abordou na aula de hoje.
Então, gente, a gente está concluindo nossa aula, a gente se despede por aqui, agradecer a atenção de vocês até agora e dizer que você pode saber mais e assistir às aulas do Condeturno Digital seguindo as nossas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal. Me despeço por aqui e até a próxima.